física, certo? Sou o professor Matheus e na última aula nós falamos sobre ondulatória. Falamos o que seria ondulatória, o que seria onda, falamos também de algumas características da onda, como a amplitude, o comprimento de uma onda, a velocidade, frequência, período, as fórmulas, para se calcular a velocidade, frequência e período, como também a questão da propagação da onda, que ela pode ser longitudinal ou transversal. No caso agora nós vamos falar sobre as dimensões da onda. A onda, ela pode se propagar de três formas. Ela pode se propagar em uma única dimensão, onde a onda se propaga em somente uma direção. Por exemplo, um pulso de uma corda, como mostra aí o desenho de um pulso de uma corda, onde esse pulso só vai somente em uma direção, que é justamente a direção aí dessa corda, certo? Temos a propagação da onda em duas dimensões, que é quando a onda se propaga em duas direções, certo? Exemplo, o pulso na água. Quando alguém toca levemente com o dedo numa água tranquila de um lago ou de um recipiente, é possível vermos ondas se formando tanto para os lados como para cima e para baixo. Ou seja, a onda se propaga em duas dimensões, tanto no eixo X como no eixo Y, certo? E nós também temos a propagação da onda em três dimensões, que nesse caso a onda se propaga em três direções, que é o nosso exemplo mais comum, é o som emitido por uma caixa sonora, certo? Nós temos o som se propagando para cima e para baixo, para o lado e para o outro, como para frente ou para trás, certo? Então aí temos três dimensões, tanto a questão de altura, largura, como também o do comprimento, certo? Bom, a frequência, o que seria a frequência? A frequência a gente viu que é o número de vales ou número de cristas que passam por um determinado ponto em um segundo, em um tempo de um segundo, certo? E o que seria um som alto e um som baixo? O som alto é justamente são sons de maior frequência, ou seja, vai passar mais cristas em menos tempo, certo? Vai passar mais cristas em um segundo, por exemplo. Já no som baixo, são sons de menor frequência, ou seja, vai passar menos cristas ou vales por um determinado ponto em um segundo, certo? Mas que diferença isso faz? A frequência, quanto maior for a nossa frequência, mais agudo vai ser o nosso som, certo? Essa questão de som alto e som baixo não é aquele som alto e som baixo que a gente imagina que seja do nosso rádio, da nossa TV, certo? Ali está relacionado a outra coisa. Aquela questão do volume da TV
ou volume do rádio, ela está relacionada a outra grandeza, que a gente vai falar daqui a pouco. Já a frequência, ela vai dizer se um som ele é agudo ou se ele é grave. O que seria um som agudo? Um som agudo é aquele som mais fino. Por exemplo, vamos ouvir o áudio aqui de um som agudo. Esse som é um som de um violão, certo, pessoal? Um som agudo de um violão. E agora, nós vamos ver. Esse foi o som agudo de uma corda de um violão. E agora nós vamos ouvir um som grave. Falar da intensidade. A intensidade do som é justamente a grandeza que está relacionado ao volume dos rádios e das TVs. Quanto maior for o volume da sua TV ou do seu rádio, maior será a intensidade sonora, ou mais forte será o seu som, certo? Já que se você diminuir o volume da sua TV ou do seu rádio, esse volume será menos intenso, terá menos intensidade sonora e será considerado um som fraco, certo? Um som forte é quando você, por exemplo, solta um grito. Oh, guys! Certo? Já o som fraco é quando você fala um sussurro. Oi, tudo bem com você? Certo? Então aí nós temos um som forte, por exemplo, é quando você grita, você vai usar a força da sua garganta, o que vai tornar o som da sua voz mais forte, certo? No caso, se você falar sussurrando, o som da sua voz vai ser fraco, certo? E isso é tudo, pessoal. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham entendido. Bons estudos